Olá! E para você que está conectado na internet, assista agora a uma conversa sobre o filme Estranhos Normais, com o roteirista Jim Moretti. Boa noite e bem-vindos ao programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje apresentamos a comédia italiana Estranhos Normais, dirigida por Gabriele Salvatore. O diretor ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro com o seu filme Mediterrâneo e é um autor consagrado na Itália. Ezio é um escritor que está no processo de escrever o roteiro de um filme. Ele resolve criar uma história onde duas famílias se aproximam após dois jovens de 16 anos resolverem se casar. O próprio roteirista irá interagir e acabará se tornando também um personagem de seu filme. E o nosso convidado desta noite é o roteirista Jim Moretti. Boa noite, Di. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Renata. Boa noite, Di. Você, de alguma forma, se identificou com esse roteirista estranho? Acho que o Estranhos Normais inclui o roteirista, né? Então, não somos pessoas normais, a princípio. Lógico. Sim, o que o que eu mais me identifiquei com o personagem foi o drama de você conter os seus personagens que você mesmo cria, né? A gente tem uma certa tendência de se achar Deus, né? Porque estamos criando do barro, né? Claro. Esses personagens e de repente eles ganham vida e acabam até às vezes se tornando maiores do que aquilo que a gente imaginava e ficam até nos cobrando, né? Que a gente pelo menos trilhe um caminho de vida bacana para eles e isso às vezes não acontece. Uhum. Bom, o filme é uma homenagem ao Pirandello, né? Principalmente a sua peça 6 personagens à busca de um autor. Você acha que essas homenagens são válidas até para chamar a atenção por um grande autor de teatro como Pirandello? Eu acho que funciona exatamente como isso, né? Como ele é uma comédia, eu acho que ele está chamando a atenção para uma peça clássica, né, do teatro universal, que talvez muita gente não tivesse acesso, pelo menos geração mais nova, tal. E de alguma maneira o cinema traz esse público para um texto clássico. Obviamente não é o texto clássico, mas a ideia de você poder repercutir aquela história do Pirandello para uma geração mais nova, eu acho que é uma grande sacada, né? Como chamar público, um público novo para um texto antigo, né? E a metalinguagem, você acha que funcionou para esse filme, para esse tipo de filme? Não é uma linguagem nova, né? Não é uma opção nova, essa coisa no teatro a gente fala que é quebrar a quarta parede, né? No cinema também, né? Porque na hora que ele te olha nos olhos, né? Olha para a câmera, fala com você, os personagens falam com você, você acaba sendo mais um personagem, né? Talvez o 7º personagem de Pirandello, que entra na história e tenta entender qual é o drama daquela pessoa, daquele autor, né? E isso é muito comum, né? Eu estou falando como roteirista nessa história de equilibrar a criação dos personagens. Chega às vezes no meio da tua história, quando você está escrevendo o roteiro, você fala, esse personagem está sobrando, vou matá-lo, né? Não com requintes de crueldade, mas enfim, vou tirá-lo da história. E parece que você ouve uma vozinha lá atrás pedindo help, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu posso render um pouco mais, né? Acho que até tem um personagem do filme, né? Que acho que é o do pescador. Fala ponta, não, eu faço uma ponta, não. Eu só faço uma ponta, né? Querendo mais espaço. E isso é verdade mesmo, né? E não só a nível dos personagens, como às vezes dos atores, né? Porque quando você escreve o roteiro e os atores estão ensaiando o texto e tal, tem ator que te liga e fala, Di, mas eu acho que esse personagem podia ter mais uma cena, né? Falar com outro personagem e tal. Aí eu brinco falando, né? Cinema não é justiçamento, né? A gente não vai fazer justiça a todos os personagens. Tem até uma história aqui que não está muito dentro, mas eu vou contar. Claro. Do Buñuel, o Figueroa que contava essa história, que foi fotógrafo do Buñuel, que em um determinado filme ele resolveu inventar que estava em crise, que a produção estava em crise e que ele ia cobrar pelos closes dos atores. E tem um monte de atriz e ator querendo pagar pelos closes. Então. Não, eu lembro que a Ruth de Souza, quando eu fiz Filhos do Vento e tal,
ela me contou uma história, como ela era atriz, negra, tentando ganhar uma coisa. Falou que as atrizes brancas e que faziam sucesso na época chegavam para ela e falavam assim: você precisa ser amiga do diretor de fotografia. Não interessa o resto da equipe. O diretor de fotografia, sendo seu amigo, o close vai estar caprichado, vai estar bacana. Tal. E o cinema italiano, né, tem uma tradição muito grande com a comédia, né? Monicelli, Fellini, o Totò. Você acha que tem a ver com a cultura? Bom, como oriundi, né? Eu acho que o cinema italiano chegou ao sucesso que ele teve, enfim, não só o neorrealismo, mas a comédia italiana, né? Desde as mais populares até as mais requintadas, né? Buñuel fez comédia, né? Então, eu acho que é uma tradição do cinema italiano você ter um apuro, ou pelo menos uma preocupação em fazer boas comédias. Agora, quanto ao título, tem essas coisas, né, de título de filme brasileiro que a gente muitas vezes... Pois por que deram esse título, né? O clássico que eu me lembro sempre é Annie Hall, né? Que ficou Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Agora aqui o título original é Happy Family, né? Família Feliz. E aqui no Brasil ganhou o título de Estranhos Normais. Mas não deixa de ser também, não é? Não é tão estranho assim para esse filme. Eu acho que os personagens parecem ser aquela coisa são personagens neuróticos no sentido de defenderem as suas próprias existências. Então, eles não são normais. Mas dentro daquela história que o escritor está propondo para eles são normais. Acabam virando estranhos na relação que vão ter com o próprio autor que entra na história, né? Então, acho que essa é uma relação neurotizante mesmo, né? Você pensar que está tudo aquilo na tua cabeça, que aqueles personagens habitam a sua cabeça, já é um processo neurotizante. Né? Claro. Bom, Di, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, então, Di. Obrigado. Até. Bom, assista a uma versão maior das nossas conversas. Acesse o site do programa no Semais, o portal de conteúdo da cultura, semais.com.br/mostra. Ficamos agora com a comédia Estranhos Normais. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura.